Uma excelente noite a todos. Mais uma vez é um privilégio estar com todos vocês aqui. É sempre uma honra estar se reunindo para falar de um negócio tão formidável em que nós estamos vivenciando. E hoje, atendendo a pedidos, dois pedidos, né? Primeiro, né? Hoje nós vamos ter na nossa live, nosso fundador, Ed Carlos Rocha, vai estar no final, então todos fiquem até o final, que hoje o Ed Carlos vai estar trazendo algumas novidades para a gente. E hoje muitos pediram para a gente falar sobre a apresentação, falar sobre o nosso plano de negócio. Então, rapidamente aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Vamos falar aqui hoje do nosso plano de negócio. E aí, no final, fique todo mundo. O Ed Carlos vai estar trazendo novidades para a gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Não tem jeito. Sempre quando nós vamos falar do nosso negócio, é necessário fazer uma reflexão para poder entender o que você busca para a sua vida hoje. Seria a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, ter a liberdade financeira. Independente da sua busca, sempre você vai ter três opções. Primeira opção é o emprego, onde você vai trabalhar no sistema 40-40-40. Vai trabalhar 40 horas por semana, durante 40 anos da sua vida, para se aposentar com 40% daquilo que já não era suficiente. Segunda opção é você ter o seu próprio negócio, que requer um alto investimento inicial e um conhecimento para fazer o seu negócio acontecer. E a terceira opção é você estar conosco hoje na MRP Mob, que é a mobilidade que te enriquece e uma oportunidade acessível a todos. Mas antes vamos falar um pouco sobre o mercado de aplicativo de mobilidade, que em 2024 o mercado global movimentou 100 bilhões de dólares e no Brasil 10 bilhões, mostrando que é uma oportunidade que está em constante crescimento. Mas como funciona o aplicativo de mobilidade? Hoje, assim como nós, como nossos parceiros concorrentes, nós somos intermediários que conectamos os motoristas com os passageiros, cobrando uma taxa no final da corrida. O motorista banca a corrida, o passageiro paga a corrida e essa taxa é 100% do nosso lucro. Então sejam todos muito bem-vindos à MRP Mob, a mobilidade que te enriquece. Mas como funciona hoje o nosso aplicativo? Muito simples. Primeiro, você vai baixar o aplicativo. Quando você baixa o aplicativo, você vai ter o seu link individual independente de cadastro. E aí você vai convidar os seus amigos a fazer o quê? Baixar o aplicativo e usar o aplicativo, e aí você começa a ganhar dinheiro. Simples assim. Você entra no mundo da mobilidade e começa a lucrar. Mas quais são as vantagens exclusivas hoje do MRP Mob? Primeiro, ele é 100% gratuito. Isso é muito importante, porque é um aplicativo de mobilidade assim como qualquer outro aplicativo, que vai fazer com que o passageiro chegue no destino. Só que o mais importante é que tanto o passageiro, quanto o motorista, quanto o empreendedor, a partir do momento que ele baixa o aplicativo, ele começa a receber comissionamento em todas as viagens. Isso é interessante ser lembrado, porque uma vantagem exclusiva que não existe em lugar nenhum é que você consegue empreender sem investir absolutamente nada, 100% gratuito. 2, as taxas são competitivas. E 3, e o mais interessante, essa renda passiva. Por quê? Porque você vai ganhar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias da semana, dentro do nosso modelo de receita, que funciona de uma maneira muito simples. Nós cobramos 21% de cada corrida, dos quais, desses 21%, que é 100% do nosso lucro, 45% são divididos em 7 gerações. Na primeira geração e na segunda geração, 10% do lucro de cada corrida feita na sua rede de usuários. E da terceira até a 7ª geração, 5% do lucro de todas as corridas feitas na rede dos seus usuários. E as vantagens para os motoristas? Primeiro, a taxa fixa de 21%, que isso é muito importante, e a possibilidade de fidelizar os clientes, ganhando mesmo com o carro parado. Ele vai ter liberdade financeira e tempo para a família. E o interessante é que ele entenda que, como motorista, desses 21% da taxa, na verdade ele paga 11%, porque 10% nós devolvemos nesse sistema de fidelizar os clientes. Então, imagina que o motorista hoje, ele mostra o aplicativo
para 30 pessoas que entram no carro dele para poder baixar o aplicativo. Em 30 dias, ele fidelizou 900 clientes. 900 clientes que todas as vezes que eles fizerem uma corrida na mobilidade, ele vai receber. Então, você imagina, se ele fidelizou 900 clientes, esses 900 clientes fazem 2 corridas que não sejam no carro dele, que seja em outro carro, que ele ganha aí 50 centavos por cada corrida. A gente está falando de R$900 a mais que ele tem, que ele não teria em nenhum outro lugar. E para os passageiros é interessante, porque ele também tem esse mesmo benefício. Esse benefício de, além de ter um aplicativo para ele poder usar igual a todos para se locomover, ele vai conseguir criar uma renda dentro de uma rede de usuários que ele vai convidar também. E isso é interessante porque essa vantagem de igual, tanto para motorista, tanto para passageiro, não fideliza só os motoristas, mas fideliza também os passageiros, tendo corrida e todo mundo lucrando. E aí, olha só que interessante, nossos preços, eles são acessíveis, nossa segurança, ela é garantida. Mas o mais interessante quando você fala em ganhar dinheiro divulgando, imagina que você, independente de motorista ou passageiro, você tenha 10 motoristas na sua primeira geração. E esses 10 motoristas tragam aí 30 novas pessoas para usar o nosso aplicativo. A gente está falando de 300 novos usuários por dia dentro da sua rede de usuários. Em 30 dias, você vai ter 9.000 pessoas, 9.000 clientes, que todas as vezes que usarem o aplicativo, você vai receber a sua comissão. Agora, uma conta muito rápida. Imagina que esses 9.000 clientes usem o aplicativo tão somente 2 vezes no mês e que gere para você 12 centavos. Você vai estar recebendo um comissionamento de mais de R$4.400. E como que funcionam os ganhos nossos nas nossas 7 gerações? De uma maneira muito simples. Dos 21%, que é 100% da nossa corrida, 45% é dividido em 7 níveis. Aonde? No primeiro nível e no segundo nível, 10%, da terceira até a 7ª geração, 5%. Agora, um cálculo muito simples para vocês entenderem como que esse mercado ele é altamente lucrativo. Se você convida 10 pessoas para baixar o aplicativo gratuitamente, isso tem que ser relembrado, gratuitamente, vai baixar o aplicativo para poder usar, assim como qualquer outro aplicativo. E essas 10 pessoas, elas convidam apenas 7, na sua segunda geração você tem 70 pessoas, e essas 70 pessoas, cada uma convida 5 pessoas. Então a gente está fazendo aqui uma tabela de ganho bem reduzida para dentro de uma realidade muito natural de acontecer, que a partir da sua 4ª geração, cada pessoa da sua 4ª geração até a 7ª geração, convide apenas 3 pessoas para poder baixar o aplicativo. Dentro dessa planilha matemática, se essas pessoas fizerem apenas 2 corridas no mês de R$10, você tem um comissionamento de R$14.807. E o interessante é que nós não temos apenas uma categoria. Hoje nós falamos da categoria de carro, só que nós temos o carro, a moto, as entregas, os fretes, os guinchos, o táxi, bike, elas, as viagens que tem um aviãozinho aqui, mas é muito bem ser lembrado. São viagens de carros intermunicipais de uma cidade a outra. Temos o rural, o pet compartilhado, o executivo e o supermercado. E qual que é a visão hoje da MRP Mob? É levar as pessoas uma oportunidade de mudança de vida real, verdadeira, que realmente as pessoas comecem a mudar de vida, porque a partir do momento que você, de uma maneira muito simples, você começa a gerar uma renda pequena que seja, mas que já ajude, por exemplo, no começo, a pagar a sua internet, a juntar para pagar o seu aluguel, a pagar a prestação do seu carro. Querendo ou não, isso acaba impactando positivamente a economia brasileira, porque a gente começa a gerar renda onde não tinha. E aí a gente cria uma parceria duradoura com os motoristas, porque os motoristas agora, eles têm passageiros fidelizados dentro da mobilidade, então sempre eles vão dar atenção para atender o nosso aplicativo, porque direta ou indiretamente eles estão ganhando. Os passageiros que também começaram a usar, começaram a indicar, também começaram a se beneficiar com esse sistema de comissionamento, eles vão querer cada vez mais usar e cada vez mais
divulgar o aplicativo para ele poder ser usado. Então, isso faz com que a nossa parceria ela seja sólida, ela seja uma parceria duradoura. Então, para dentro desse mercado tão competitivo, que é um mercado também tão gigante, aonde quando nós falamos de grandiosidade, essa questão de ser tão gigante é a questão que muitas pessoas pensam que esse mercado ele seja dificultoso para poder entrar. Só pelo tamanho que o mercado é, o que acontece? Se a gente pega 10% desse mercado, quando nós olhamos a estatística do ano passado, a gente está falando de bilhões. Então, é interessante que a gente entenda, tanto como motorista, tanto como passageiro, que essa nossa proposta, que vem sendo construída desde setembro, ela vem sempre no pensamento de que quando nós startarmos e ela funcione de verdade, e ninguém melhor do que o nosso fundador, Ed Carlos Rocha, para poder falar sobre isso, né, Ed? Exatamente, Fábio. Olha só, pessoal, uma boa noite a todos vocês. Vocês que estão acompanhando aí das suas casas, acompanhando aí do seu trabalho, né, através do nosso canal do YouTube, né? Inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Meu nome é de Carlos Rocha, tá? Sou da cidade de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, e estamos aí trabalhando dioturnamente, pessoal, para deixar o melhor modelo de negócio, o melhor projeto, muito bem estruturado, para que você se beneficie de maneira grandiosa dele, tá? Muita gente nos procurou. Só para vocês terem uma noção, nós estamos aí, Fábio, em torno de mais ou menos, cara, quase 1.000 cadastros diariamente, né? Eu fico pensando assim, cara, 1.000 cadastros, sabe, diário. E sabe o que acontece? Muitas pessoas me procuram e falam assim, Carlos, como que está chamando tanta atenção? Por que tanta gente tem entrado? Ô, Fábio, eu fui até suspeito de dizer, ele falou, e outra coisa que ele colocou assim, que eu achei interessante, no orgânico, de maneira orgânica, as pessoas, um contactando com o outro, levando essa proposta extraordinária, que deixa todo mundo bem motivado, porque, afinal de contas, amigão, é mudança de vida radical. Vocês estão entendendo? E imagina, Fábio, outra coisa também que uma senhora falou comigo, foi na segunda-feira passada, ela falou, de Carlos, eu vi aqui a chance de poder colocar minha família novamente em algo que eu não preciso colocar um único centavo do meu bolso. Cara, isso mexeu comigo, até me arrepio de falar, porque hoje, se vocês observarem bem, a maioria das propostas, você tem que injetar dinheiro, tá? Aqui você não tem mensalidade, olha só, gente, é sério. Aqui você não tem que pagar combo de produto para sair vendendo para ninguém, tá? Aqui você não precisa pagar ativação, né? E nem taxa, Fábio. Taxa nenhuma, cara. Aí ela falou assim, por isso que eu abracei a causa. E quando o nosso grupo, tá? Para vocês entenderem bem o que é o Grupo MRP, o Grupo MRP é composto de várias empresas, certo? Todas essas empresas com o mesmo cunho, Fábio. Levar distribuição de renda, né? Levar dignidade para casa de cada um de vocês. Levar de novo aquele famoso voltar a sonhar. Parece que os sonhos são impossíveis se pararmos para pensar da maneira como que nós estamos inseridos hoje em um sistema que você precisa batalhar muito. Não estou dizendo para você que quando você entrar aqui para o MRP, para o Grupo MRP, você não vai ter que fazer nada. Pelo contrário. Tudo na vida se constrói tijolo após tijolo. E esse quebra-cabeça que nós estamos montando aí, né, Fábio? Desde setembro, ele está chegando no limiar. Não é à toa que hoje batemos mais de 20.000 cadastros, com uma média de quase 1.000 cadastros diários. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso vai acabar dobrando. Sabe por quê, Fábio? Quando nós abrimos meio que nos bastidores, falando com o pessoal, que se eles batessem 20 pessoas cadastradas diretamente dentro do grupo da MRP Mob, olha só, eles poderiam acessar o grupo VIP da empresa. Gente, vocês não têm noção do que acontece lá. Falando sério para vocês. Imagina o Fábio Lopes, por exemplo, ele começa a ganhar 2, 3, 4 mil por mês aqui na Mob. Sabe o que acontece com o Fábio Lopes quando ele acessar o VIP? Em menos de 3 meses, Fábio, você vai triplicar esse valor. Sério? Sério, pessoal. Não é conto de fadas, não é utopia e nem fake news, não. Tá? Inclusive, essa live aqui está sendo gravada. Você pode me cobrar aí depois.
Tá entendendo? Por que que nós fizemos isso? Porque eu acredito muito no potencial de cada um de vocês que estão nessa sala aqui. Eu acredito que vocês ainda não andaram 10% do que vocês poderiam dar dentro de um negócio em potencial que também é seu hoje. Ah, mas eu não paguei nada. Não importa, é seu. Você está sendo convidado, tá, a entrar em algo inigualável, em um negócio ímpar, tá? Que não tem como você comparar com qualquer tipo de negócio. Não menosprezando nenhum dos negócios. E, Fábio, outra coisa que eu fiquei vislumbrando também, meu amigo, e para todos que estão nessa sala aqui, sabe o que foi, pessoal? Exemplo. Muitos, entendeu, dos nossos amigos compatriotas tentaram montar algo similar ao que a gente está fazendo. E eu digo assim que eles foram muito guerreiros, entendeu? E estão de parabéns por terem tentado entrar no mercado tão audacioso, tão dinâmico, né? Mas que ao mesmo tempo exige muita responsabilidade fiscal, responsabilidade de legalidade, responsabilidade de sistema, entendeu? E isso, a gente sabe que muitos foram talvez pegos de surpresa, outros talvez não se prepararam tanto, né? Mas ousaram entrar nesse mercado. Estão de parabéns. E por que que eu digo que estão de parabéns? Nós conseguimos pesquisar através de alguns pequenos erros cometidos por esses nossos amigos e falamos, vamos blindar a empresa. Não foi, Fábio? Vamos blindar, vamos fechar todas as brechas, não vamos permitir que a gente seja incomodado por qualquer que seja setor. Nós queremos estar em dia, pessoal, tá? Em dia com o fisco. Queremos pagar os devidos impostos em todas as suas instâncias, tá? E queremos mostrar para o governo, que inclusive é o nosso parceiro, e nós estamos aqui para somar, levar a distribuição de renda, entendeu? Levar assim de uma maneira muito mais aguçada, organização, né? E mostrar para que nós viemos. Nós viemos para ser parceiro de todos, e principalmente parceiro de vocês que estão aí, dentro dessa sala, tá? Pode compartilhar com todo mundo esse vídeo de hoje. E eu digo uma coisa para vocês, Fábio, ainda está aberto, cara. Está aberto. Nas primeiras semanas que nós fizemos aqui a fase do start, cara, na nossa cidade, em Teixeira de Freitas, está aberta ainda a oportunidade. Se você bater 20 pessoas direto no seu link de usuário, lembrando que ninguém paga nada para entrar, tá? Ninguém paga nada para entrar. Você pode sim fazer parte do grupo VIP. Mas esse cara é só bater 20 que eu já estou no VIP? Não. Tá? Tanto é que nem tem vaga lá mais. Viu, Fábio? É verdade. Nem Sim. tem vaga, cara. Porque Sim. o que acontece lá dentro é estrondoso. Viu? Ah, mas por que, de cara? Você vai passar por uma triagem. Quando você coloca 20 pessoas direto a você, o nosso time da triagem, viu, Fábio? Vai entender que você já é um empreendedor. Que você já correu atrás de 20 pessoas que você não só simplesmente pretende mudar de vida, mas levar transformação de vida para essas pessoas também. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você vai passar por uma triagem primeiramente comigo, tá? Bateu os seus 20, você vai falar comigo no privado, tá? Vai me mandar o print lá da tela do seu celular, e aí, daí você passa por pela terceira triagem, tá? Aliás, pela segunda triagem, que é onde vai saber se você pode ou não ter o perfil de entrar lá no VIP. Tá entendendo? Se você passar, que não é difícil, né, Fábio? É difícil? Não é. Basta querer. Não, porque assim, né, de uma coisa também que é bom ressaltar, quando a gente fala assim, é 100% gratuito e tal, é uma história muito bonita, só legal, mas foi uma estratégia de marketing pensada lá atrás, quando nós pensamos como que nós íamos fazer para, primeiro, trazer os motoristas para o nosso negócio. Foi a primeira coisa que nós pensamos. Lá atrás, quando a gente sentamos, nós pensamos assim, olha só, a gente precisa gerar uma renda recorrente e não cobrar absolutamente nada. Era o desafio. E aí foi quando nós sentamos para poder pensar, não, como? Lucro da empresa. E aí, quando nós montamos o plano de negócio, que pegamos o lucro da empresa e devolvemos de uma maneira para fidelizar, sem meta, sem ninguém pagar nada, porque hoje eu tive uma reunião com o cara que é motorista de aplicativo, ele falou, poderia colocar umas metas para os motoristas, tanto de viagem, para poder receber até tal nível, não sei o quê. E o que eu expliquei para ele, o que eu quero trazer aqui também para vocês, é porque toda essa estratégia, ela foi criada para o quê? Para acontecer essa duplicação em massa que está acontecendo. De antes mesmo da gente startar lá em Teixeira de Freitas, porque a gente conversa, a gente tem reuniões com
pessoas que já fizeram lançamentos de aplicativos, e muitos falam para a gente assim, ó, muitos aplicativos queriam começar igual vocês, com 20 mil, 30 mil pessoas, entre motoristas e passageiros, que vestiram a camisa do aplicativo, que olharam e falaram assim, a gente vai fazer. E é uma conscientização. E essa conscientização é o que vai mover toda a nossa estrutura da mobilidade, que traz essa simplicidade de você ter 20 diretos, 30 diretos, 40 diretos. Por quê? Porque a simplicidade do negócio é duplicável, o retorno financeiro é interessante e muito bem explicado e entendido. Por que muito bem explicado e entendido? Porque como que uma empresa de mobilidade ganha dinheiro? Quando o passageiro paga a corrida, o lucro subiu para a empresa, dono da empresa. Como vocês estão criando uma rede de usuários, de motoristas e passageiros, toda vez que o passageiro paga uma corrida, você tem a sua porcentagem. Então, significa que, por que você não investiu? Porque a empresa investiu na frente de vocês e trouxe essa estratégia. Lembrando que não é porque a gente é bonzinho, não, mas porque essa estratégia foi a mais funcional que nós encontramos. Por quê? Porque a partir do momento que vocês entendem, tanto motoristas quanto empreendedores, que vocês entendem, vocês falam, opa, peraí, então eu posso colocar essa camisa aqui sem me prejudicar em nada, tanto quem é motorista, tanto quem é passageiro, tanto quem é empreendedor. Então, essa questão do 20, vocês podem focar nos 30, 40, 50, que os 20 vem muito rápido e muito fácil mesmo. E todo esse ecossistema que a gente está criando, quando o Ed Carlos fala assim, pô, a gente tem um ecossistema, que ele fala da hold que nós temos, com todos os produtos e serviços, e todos os produtos e serviços, eles geram uma renda recorrente para o usuário, porque esse é um modelo de negócio que lá em setembro, quando os grandes investidores olharam a ideia e falaram assim, pô, isso é legal. Por quê? Porque assim como a mobilidade, aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Assim como a mobilidade, que ela é 100% gratuita, e é uma porta aberta, aí vamos falar, por exemplo, da nossa telemedicina, que uma telemedicina, obviamente, que vocês vão ter um preço mega acessível para vocês terem uma telemedicina de qualidade. Só que essa telemedicina gera uma renda recorrente para vocês. Por quê? Porque vocês fazem parte do grupo MRP que está criando esse sistema, onde a gente cria uma porta de entrada que todo mundo pode entrar sem investir nenhum dinheiro. É lógico, eu sempre vou repetir que tem que investir sim, de falar para alguém, de colocar o link no WhatsApp, enfim. Mas, através disso, você começa a montar uma rede de usuários da mobilidade. Vejam bem, dentro dessa rede de usuários da mobilidade, quando o grupo MRP, ele traz os outros serviços que nós uma hold, para poder isso ficar muito claro, quando ele traz esses outros serviços, você automaticamente, você já tem o que é mais valioso no mercado hoje de empreendedorismo, uma rede de usuários que confia em você. Como vocês todos estão ganhando dinheiro na mobilidade, por exemplo, entre a MRP Med, vou falar da Med, que é a mais falada, o que acontece? A rede de usuários da mobilidade vai conhecer e vai fazer parte de um sistema que eles vão começar a consumir esses produtos e você vai ter uma recorrência. Por quê? Porque eles conheceram através de vocês. Então, esse ecossistema que nós estamos criando, as pessoas falam, pô, desde setembro, por que ainda não? Por quê? Porque ele vai muito além do que vocês estão vendo. É só a ponta do iceberg. Então, hoje, quando o Ed Carlos fala muito do VIP, o VIP é muito importante. Por quê? Porque dentro do VIP, é necessário estar no VIP para poder a gente abrir todos os produtos, todos os serviços. Enfim, não pode falar, eu já quase tomei um banimento. Por isso que eu falo que hoje, qual que é a visão? MRP Mob, foque 50, 100 pessoas direto, porque quanto é sem limite de lateralidade. Quanto mais pessoas diretas vocês tiverem, mais na profundidade vocês ganham. Mais na profundidade. Pô, eu tenho lá, vamos falar só do VIP, eu tenho 20 diretos. Se vocês viram no exemplo, a gente fala para começar com 10 diretos, e esses 10 diretos seu chamou apenas 7.
Quando a gente olha todo mundo para o VIP, por exemplo, que é proposital, e eu tenho 20, e esses 20, eles vão querer participar do 20 também, então você vai ter uma duplicação de 20, fica tão gigantesco o comissionamento que não tem como colocar na tabela. Então é muito importante mesmo que a gente foque agora nessas últimas semanas do mês para a gente poder aumentar essa duplicação. Quem, lógico, eu sempre falo na leveza, que não seja nada pesado, que não dê problema para vocês, não. É gratuito desde o dinheiro até da forma de trabalhar. A gente não prende ninguém, não obriga ninguém. Nem de ficar na live vocês são obrigados. E a gente entrega tudo com muito carinho para vocês, as lives. O corporativo trabalha, são quase 30 pessoas do corporativo, não é brincadeira. Às vezes eu escuto assim de líder falar, mas se eu tivesse aí, se fosse eu, mais fulano. De fora é uma coisa, mas quem está dentro não é tão simples assim. Por quê? Porque a gente não está fazendo negócio que a gente quer fazer um negocinho rápido, não. A gente quer construir um negócio que vai ficar, por exemplo, eu não tenho filho ainda. Quando eu tiver meu filho, ele vai ter que herdar isso daqui. Então, a visão que a gente tem hoje com vocês, e eu estou falando isso, né, nessa live aqui, que nem se fala tanto nesse assunto, mas eu quis trazer isso aqui, porque a gente está na fase final, né, igual o Ed Carlos falou, a gente está na fase final. Então, agora, nosso momento é se unir, se dar as mãos, acelerar os cadastros e fazer esse negócio acontecer de uma maneira tão explosiva do que já está. Por quê? Porque é aquilo que a gente vai falar para sempre. É uma oportunidade gratuita, porque quem tinha que investir já investiu o dinheiro, já está pago. Para nós, vamos falar motoristas, empreendedores aqui, mobilidade, a conta já está paga, a gente não tem nada a ver com isso. Já colocaram o dinheiro na frente. E eles estão convidando a gente para uma sociedade, onde a gente tem uma conscientização e fala assim, sim, eu aceito. E aí, se está aceitando de bom grado uma sociedade, é lógico que vai ter um percalço ou outro, vai ter, né, algumas coisas, sempre vai ter. Em todo tipo de negócio tem essas questões, essas discussões, enfim. Mas tudo isso é muito bem resolvido, mas o que é importante? O resultado final. O resultado final é todo mundo com dinheiro no bolso, porque dinheiro é prosperidade, e prosperidade compra boa saúde, roupas boas, equipamentos bons, enfim, dá uma qualidade de vida que você e a sua família merecem. Exatamente, Fábio. Pessoal, olha só, pontuando aqui tudo isso que o Fábio falou, é muito importante você ter foco apenas. Foco. Não distribua a tua energia de forma que eu possa até dizer assim, à toa. Você precisa realmente tirar todos os níveis de distração. Se você tirar apenas 1 horinha ou 2 por dia para comentar sobre o nosso plano de negócio, sobre esse projeto extraordinário, eu digo para vocês, sem medo de errar, 50% a 70% das pessoas que vocês falarem, eles entram. Entram. Porque, Fábio, eu estou falando até de maneira meio que amadora, comentando desse negócio. Eu não estou colocando o profissionalismo que eu tenho na área de vendas, na área de consultorias que eu dou, entendeu? De palestras, nada disso, tá? Eu estou falando simplesmente na área de apenas mostrar para a pessoa as grandes vantagens que esse negócio entrega. E outra, o que é melhor, sem precisar tirar dinheiro do bolso. Tá? Gente, é como se você pegasse uma concorrente nossa hoje e ela dissesse assim, ô Salete, vem aqui participar do lucro da minha empresa. Tá? Imagina aí. Venha participar do lucro hoje. Eu estou te dando aqui participação. Tá entendendo? Eu sei que isso praticamente é algo muito fora, entendeu? De cogitação. Muito fora. Então você tem essa oportunidade hoje. E sabe o que é melhor, Fábio? Construir o seu império paulatinamente, dia após dia, dentro de uma estrutura pronta, legalizada e real. Não é, pessoal, é sério. Vocês acham que a gente estaria aqui, plena, 21h35 da noite, contando historinha para vocês? Inclusive, Ed, alguns líderes, né, vai ter algumas visitas na sede, mas convida aí os líderes que quiserem estar visitando a sede, só entrar em contato, marcar uma hora, conhecer você, bater um papo, conhecer já o pessoal lá do corporativo que está, né? É uma honra, na verdade, receber o
Se vocês tiverem, pessoal, qualquer pessoa que vocês estão prospectando de Teixeira de Freitas, peça para visitar, só para você conceber assim, de forma real, tudo que está sendo estruturado com todo carinho para todos vocês. Para todos vocês. Ah, Edgar, quer dizer que não vai ser para você, não? Falei, para todos nós, tá? E outra, tudo isso feito, como eu digo para vocês, em uma estrutura real e outra, muito organizada. É ou não é, Fábio? Muito organizada, pessoal, tá? Muito organizada. Então, você é o nosso convidado todo especial a fazer parte disso. Assim, quando a logo for colocar, Fábio, estou fazendo aquela de alto relevo, sabe? Lá no fundo do painel. Cara, eu estou pensando já nesse momento. Chegar, vou mandar aquela foto linda para vocês. Os convidados que forem vindo, vou fazer foto, fazer vídeo junto com eles, vocês jogarem nessas redes sociais. Mas sabe o que eu estou sonhando, Fábio? No dia que todo mundo começar a jogar nas redes sociais aí, seus ganhos. Verdade, verdade. Cara, olha, acabei de sacar. Eu desde setembro estou sonhando com isso. Pois é. Aí, pessoal, tá vendo aí? A paciência é isso, é uma virtude, tá? Desde setembro, Fábio Lopes, junto com todo o nosso time, todo mundo trabalhando. E outra, com muita, é ou não é, Fábio? Muita responsabilidade. Sim, 100%. 100%. Sem desordem, sem gastar dinheiro à toa, todo o nosso investimento sendo aplicado naquilo que de fato viesse a escalar o nosso negócio. Estão entendendo? Então, de forma muito organizada, naquilo que. Por isso que hoje temos um corporativo recheado de pessoas que estão fazendo por onde esse negócio acontecer. É o TI, é advogados, é os nossos contadores, é o pessoal do administrativo, o pessoal do marketing, pessoal. Gente, é um time inteiro. É o Fábio Lopes na comunicação, eu e o Fábio Lopes nessa parte comercial com vocês, sempre mostrando a nossa cara. Não é, pessoal, uma inteligência artificial, alguém que foi pago para poder vir dar um golpe de R$0 em vocês. Tá? Então, é algo que vocês podem tocar. Hoje você pode dizer que você pode tocar. E outra, gente, aproveitem, é sério mesmo, o pré-cadastro. Monte tua estrutura. Entendeu? Alicerce tua estrutura. Entenda isso agora como que sendo aí um campo vasto, arado, já nutrido, com adubado terra, com todos os fertilizantes necessários para você simplesmente daqui a pouco falar assim, agora eu vou colher. O momento agora é semear essa semente chamada link. Tá com dúvida? Chame o seu patrocinador. Tá com dúvida? Chame o nosso corporativo. E venha você também ter sucesso nesse negócio. Fábio, pode fechar. Já falamos, o recado foi dado, essa live foi gravada e você pode sim compartilhar só com a geral. Daqui mais ou menos uns 15 minutos, Fábio, ela já vai estar no ar, tá bom? Sim. Então, fica aqui nosso sincero desejo de todo sucesso, um abraço fortíssimo aí no coração de cada um de vocês e saiba que você já é um grande vencedor só de estar conosco aqui nessa jornada, que só está no início. E estamos juntos. E rumo ao topo. É isso aí, pessoal. Juntos e rumo ao topo. Pessoal,